Grande entrevista. Numa altura então que se aproximam as eleições para a Presidência da República, marcadas para 18 de janeiro do próximo ano, a candidata Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, visita Évora. Nesta deslocação ao Alentejo, penso que o objetivo é reunir com representantes de diferentes instituições, também passar pelo centro histórico da cidade, um bocadinho conhecer aqui as preocupações que existem neste território. Era precisamente isso que eu lhe perguntava. Estamos numa zona do interior, com certas fragilidades, mas naturalmente também com muitas potencialidades. Que preocupações, que ideias é que considera que são mais pertinentes nesta região? Eu hoje estou em Évora e amanhã estarei em Beja. E, portanto, estarei no Alentejo a fazer conversas. Faço um esforço duplo, um esforço por visitar dos melhores exemplos que temos, porque os bons exemplos dão-nos pistas sobre como é que o país se pode reinventar, como é que pode funcionar melhor, mas também ouvir as preocupações, claro. O Alentejo é 1/3 do território português e não tem tido o investimento que devia ter. E eu compreendo que há uma sensação de abandono, que é mais do que uma sensação, uma realidade de abandono da população do Alentejo, que a população do Alentejo, as populações do Alentejo sentem, por causa desse desinvestimento contínuo, que é visível em tudo, desde logo até nos projetos de mobilidade, porque seja a ferrovia, seja a rodovia, fica sempre tudo adiado. E depois em matérias fundamentais, como o investimento, por exemplo, na saúde, no acesso à saúde das populações, na proximidade dessa saúde, com uma população envelhecida e um território que foi perdendo população, significa que há muita gente que se sente muito abandonada e que não tem essa resposta. Simultaneamente também com um modelo de economia que tem cada vez mais presença da agricultura intensiva e superintensiva e com as questões ambientais que tudo isso levanta e também com as questões da integração da mão de obra imigrante de que depende essa produção. Portanto, há assim uma série de questões que precisam de resposta e não têm tido, mas também é bom ver que no Alentejo há respostas. Eu hoje estarei na Universidade de Évora. Amanhã vou estar, por exemplo, numa das unidades de saúde mental que é exemplar no nosso país, em Beja. Portanto, aqui também há... E agora, exemplos, não é? E agora estou no Tiago do Sul, que é um bom exemplo de manter aquilo que faz a democracia, que é a informação, que é o jornalismo. A democracia não existe sem imprensa, não existe sem imprensa regional. Isso é muito importante. E como nós conversávamos há pouco, no Alentejo não há falta de notícias, há falta de jornais. E eu estou num deles que consegue manter-se na casa de tanta gente. E eu sei que essa é também uma das principais armas contra o abandono e pela democracia do país. Muito bem. Estando aqui como candidata à Presidência da República, pergunto o porquê de ter decidido avançar com esta candidatura. O Presidente da República não legisla nem governa, mas ajuda a equilibrar o Estado de Direito Democrático. E nós estamos a viver neste momento com um governo muito à direita, muito próximo, muito radicalizado à direita, com acordos com a extrema-direita, e estamos a viver ameaças muito grandes aos direitos fundamentais das pessoas em Portugal. Em Portugal não está tudo bem. Há tanta coisa mal, tanta coisa que precisa de mudar, mas convenhamos que o governo quer mexer precisamente da forma errada. Vemos isso quando apresenta um projeto para as leis do trabalho que vai tornar os trabalhadores ainda mais precários do que já são, a trabalharem ainda mais horas por menos salário. É preciso que na Presidência da República puxe por um país em que haja salários dignos, por outro modelo da economia. E também temos ameaças externas, e falamos delas muitas vezes sobre as questões da guerra e da paz, e é verdade que é preciso em Portugal quem também defenda a paz, quem tenha um projeto de entendimento, mas também há ameaças externas de que não temos falado e que vai ser muito importante o papel da Presidente da República. A Comissão Europeia, por exemplo, quer colocar automaticamente parte das poupanças e parte do contributo das pessoas para as reformas em fundos financeiros que são de risco. E vai ser discutido e vai ser a próxima Presidente da República que vai promulgar ou não recomendações europeias que podem pôr em risco as pensões. E nós vamos precisar de alguém que defenda em Portugal salários e pensões. E é para isso que eu sou candidata à Presidência da República. Um bocadinho para estas preocupações que têm... É muito preciso equilibrar o país. E eu acho que tenho a experiência para o fazer, conheço o país todo. Discuti políticas públicas com toda a gente, tenho a experiência europeia e internacional também,
e tenho a experiência de saber fazer pontos, de saber falar com toda a gente, com pessoas que pensam como eu e com pessoas que pensam de forma muito diferente da minha para encontrar soluções. E acho que isso vai ser preciso, muito preciso, na Presidência da República para encontrar os equilíbrios e as soluções de que o nosso país precisa. Já tocou nesta questão dos principais desafios que o país atravessa neste momento, mas eu pedia que aprofundasse um pouco mais de outros desafios que são marcantes. Há um desafio marcante neste momento que é o acesso à saúde. A saúde, ter a segurança do acesso à saúde é fundamental. As pessoas não podem ter medo de precisarem e de não terem um médico e neste momento há muita gente com medo em Portugal e com razão para ter medo. O Serviço Nacional de Saúde continua a dar uma resposta extraordinária, os seus profissionais fazem maravilhas, mas precisamos de compreender que temos uma população que não está a ter a resposta. E também que temos profissionais de saúde que nós precisávamos em Portugal e que se veem obrigados a emigrar porque cá não têm futuro. Pensemos, por exemplo, nos enfermeiros e nas enfermeiras, que são dos mais bem formados do mundo, desejados por todo lado e que estão a sair embora porque em Portugal não há um projeto para eles. E eu acho que resolver, dar incentivos a que os profissionais fiquem cá e colocar os utentes e a necessidade das pessoas no centro da organização da saúde. Discute-se muito o negócio da saúde, discute-se pouco como é que uma pessoa tem acesso, como é que é centrado no utente e nas necessidades da organização da saúde. E eu acho que esse debate é urgente no nosso país, a par de um debate sobre o modelo da economia. Porque se nós acharmos que o futuro de Portugal é um futuro ligado ao turismo intensivo e à agricultura intensiva, estamos a dizer que o nosso futuro é um futuro de baixos salários e de casas caras. E esse é um futuro onde as várias gerações não encontram perspectivas de vida, não pode ser. E, portanto, temos que começar a falar de uma economia mais qualificada, capaz de melhores salários, capaz de uma resposta mais justa, até para um país em que as famílias se esforçaram tanto para os seus jovens terem mais qualificação, em que os seus jovens se esforçam tanto para ser mais qualificados, e depois o país que lhes oferece é uma economia de baixos salários, nós podemos melhor, de certeza. A questão da habitação, por exemplo, também é uma das mais pertinentes Claro. aqui na nossa região, mas também a nível nacional. Em todo o lado. Nós vemos agora, por exemplo, como até a Comissão Europeia começa a fazer recomendações que muita gente achou que eram terríveis ideias da esquerda e que se percebem que hoje têm de ser usadas. Nós precisamos de limitar os fundos de investimento especulativo que investem no imobiliário, não para haver casas para viver, mas para fazerem um negócio em que os preços das casas ficam estratosféricos, longe de qualquer realidade. Precisamos de ter turismo com conta, peso e medida, não pode ser tudo alojamento local e hotéis. É preciso casas para as pessoas viverem. Precisamos desse tipo de mecanismos de sensatez para garantir o direito à habitação e precisamos de um investimento público que seja feito de uma forma consistente, de uma forma regrada para a habitação. Este já é um debate em toda a Europa e em Portugal tarda. E, como eu dizia, uma Presidente não legisla nem governa, mas pode ajudar a lançar os debates. E esta ideia de que as famílias têm direito a uma casa, de que não é normal os adultos continuarem a viver em casa dos pais e não poderem ter os seus projetos pessoais porque é impossível arranjar uma casa, ou continuarem a viver, a partilhar casas em quartos como se fossem eternos estudantes. Isto é limitar a capacidade das pessoas terem projetos de vida. Não pode ser. A ideia de que as pessoas têm que ter acesso a uma casa tem de ser fundamental no nosso país. Essa era uma questão que eu penso que quando eu estava a iniciar a minha vida de adulta era impensável pensar que íamos partilhar casa eternamente. Não é? Claro, e repare, e agora com os projetos do Governo para a Lei Laboral, mesmo que um jovem tivesse a sorte de ter um salário tão alto que conseguia comprar uma casa, e nós sabemos que isso é difícil neste momento, tão alto, eu quero dizer, para a média que se está a praticar, tendo em conta os preços das casas, mas mesmo que um jovem conseguisse um salário suficiente para comprar uma casa, com a proposta do Governo, nem sequer um contrato permanente que pudesse mostrar ao banco para fazer o empréstimo, vai ter acesso. Não podemos aceitar isso. E acho que a Presidente da República não legisla, claro, mas tem de ser uma voz a dizer que não pode ser. A puxar pela dignidade do país, pelo respeito, pela solidariedade entre nós, de que somos feitos, entre as várias gerações, porque Portugal sempre ficou melhor quando puxámos uns pelos outros. E é assim que temos de ser. Um tema que também tem dominado muito os tempos atuais é a questão da imigração. É preciso também haver medidas que, de facto, promovam a integração. E claro, uma das discussões, uma das conversas importantes que me marcou muito, que eu tive aqui no Alentejo com imigrantes a trabalhar na agricultura, que me diziam: nós só temos acesso a aulas de português na época das colheitas. Na época das colheitas, trabalhamos tantas horas e estamos tão cansados que não conseguimos aprender português.
Porquê é que nós não podemos ter acesso às aulas de português nas épocas em que a agricultura não tem horários tão longos? Isto parece-me lógico, não é? Se calhar, se nós ouvirmos as necessidades das pessoas, em vez desta tentativa de criar ódios e divisões onde não deve existir, se ouvirmos as necessidades das pessoas, podemos criar soluções. Até porque lá está, o aprender a língua. Aprender a língua é fundamental. É o primeiro passo para a integração, não é? Claro, e as pessoas têm que ter o direito a aceder à aprendizagem da língua, elas querem. Elas querem. Nós não podemos ser o país que cobra os impostos e as contribuições à segurança social aos imigrantes, mas depois nem lhes dá papéis para eles estarem numa situação regularizada, nem lhes dá a oportunidade de aprender a língua. É muito feio. E nós não somos esse país. Nós não somos o país que utiliza assim os imigrantes, que fica com o seu dinheiro e que não lhes dá condições mínimas de se integrarem e terem uma vida normal. Não pode ser. Os nossos valores não são isso. Os nossos valores são os da dignidade, os do respeito e da justiça com que tratamos as pessoas. Aqui, ao longo da nossa conversa, já falou um pouco do papel que um Presidente da República, uma Presidente da República deve ter, mas voltava aqui a pedir um bocadinho mais, umas chegas, digamos assim, uma expressão aqui portuguesa, para que papel é que um Presidente da República pode ter para encontrar soluções para estes, ou para ajudar a encontrar soluções para estes desafios que fomos conversando aqui ao longo da nossa entrevista? Eu acho que há temas que não têm estado no centro da agenda, que são fundamentais e que uma Presidente da República pode pôr no centro da agenda. E um deles é o combate ao abandono. Eu acho que uma agenda fundamental para uma Presidente da República é saber ir aos locais onde os serviços públicos falharam, onde não estão e as populações se sentem abandonadas, para dizer: aqui também é Portugal. Aqui também tem de haver acesso à saúde, tem de haver posto de correios, tem de haver uma repartição do banco, tem de haver os serviços públicos fundamentais para uma cidadania por inteiro. Eu acho que o papel de uma Presidente da República é saber estar com uma população envelhecida que se sente só e dizer que quem trabalhou e quem construiu este país tem de ser respeitado na velhice. Não pode ficar ao abandono, não pode ficar sozinho em casa ou não pode ficar num lar sem condições, como se não tivesse direito a viver também plenamente essa fase da sua vida. Nós não temos falado sobre o abandono e não temos combatido o abandono. E eu acho que é um papel fundamental para uma Presidente da República fazer esse trabalho, porque temos de nos cuidar melhor, temos que nos cuidar muito melhor uns aos outros. E as suas expectativas para 18 de janeiro? Quais é que são? Veremos. Uma campanha eleitoral é sobre a disputa do país que queremos ser, sobre os projetos que temos e de que lado é que estamos. E depois, com toda a humildade, esperar que as pessoas escolham com o seu voto. E eu espero que as pessoas escolham nós podermos ter um futuro melhor em Portugal. Que escolham com esperança, que escolham com desejo daqui viver bem, porque esse é o voto que pode trazer soluções ao nosso país. Modestamente, eu acho que sou essa candidata. É candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda. Que importância é que tem este apoio? Claro que é importante ter um apoio, mas a candidatura presidencial não é uma candidatura partidária e a minha candidatura não está nas fronteiras partidárias. Eu, aliás, tenho uma alegria profunda de ter apoios de outras áreas políticas, de pessoas das mais variadas áreas que comigo trabalharam, que me conhecem e que sabem que eu posso ser a Presidente da República de Portugal precisa neste momento. Muito bem. Já também falou desta questão, mas tanto nós no órgão de comunicação social regional, eu perguntava-lhe, de facto, na sua opinião, qual é que é o contributo que estes meios podem ter no desenvolvimento de um território, sobretudo num território mais interior. É fundamental, porque a primeira forma de nós criarmos soluções é conhecermos o território. Eu estive aqui, fiz aqui uma visita, estive a ver o trabalho que fazem para que a música, que não está nas grandes editoras, aqui também tenha o seu espaço e possa ser ouvido, para que os estudantes da universidade possam aqui fazer coisas, para que os jovens que acabaram de se formar possam aqui também ter projetos. E a forma como, a verdade é que as pessoas assinam o Diário do Sul para receberem em casa a notícia e saberem como está o seu território. E esse encontro das pessoas saberem o que se está a passar, terem um lugar para se expressar, é fundamental. E acho que nós precisamos ter uma estratégia para apoiar a imprensa regional em Portugal, porque um desenvolvimento do nosso país com coesão territorial e que não deixe ninguém para trás passa seguramente também por uma imprensa regional forte. E a verdade é que eu acho que os sucessivos governos têm estado desatentos demais e isso é um perigo para a nossa democracia. Que tipo de métodos é que poderiam ser eu acho na sua opinião mais pessoal, naturalmente? Claro,
que uma Presidente pode fazer é chamar a atenção para o problema e dar algumas pistas, não legisla. Eu diria que qualquer controle dos poderes públicos sobre a imprensa é uma má ideia. O que não quer dizer que não haja responsabilidade pública sobre a capacidade da imprensa existir. E, portanto, desde apoios à modernização tecnológica até resolver problemas como a distribuição, para não ser chantageado por um monopólio, como agora está a acontecer com a VASP, e ter a certeza que há distribuição em todo o território dos jornais, e até à promoção das assinaturas de jornais junto das camadas mais jovens, e não só para que ganhem esse gosto e esse hábito pelo contacto com a imprensa, é fundamental. Não só dos grandes jornais, mas também destes Exatamente, mais pequenos, da imprensa regional também. E muitas vezes os projetos são feitos ou como projetos piloto ou só como projetos em títulos nacionais, e não se olha para a realidade local e regional, e ela tem uma importância vital para a nossa democracia e para o nosso desenvolvimento. Incluindo numa época que nós vivemos em que as redes sociais e a desinformação progride, sobretudo entre os jovens, naturalmente. Sim, e o que eu acho que às vezes as pessoas não sabem é que a desinformação não só cresce nos meios digitais, nas redes sociais, mas não só, como também está a apropriar-se da imagem e às vezes do trabalho do jornalismo, descontextualizando, não pagando esse trabalho, ficando com recursos que não são seus e, portanto, sendo um perigo duplo para o jornalismo. Por um lado, porque distorce a verdade, por outro lado, porque tira receitas ao jornalismo de que o jornalismo precisa para continuar a fazer o seu trabalho, e é por isso que o Estado tem que ter um papel regulador. Não controlador, mas regulador. Já falou o que vai estar na Universidade de Évora, onde é que vai passar, o que é que vai fazer mais durante esta sua visita, quer hoje, quer amanhã, também em Beja, só um bocadinho aqui. Então, hoje vou estar na Universidade, vou ter um jantar com apoiantes da minha candidatura, também vou à Sociedade Arborense, e, portanto, também esta questão da cultura e da ciência juntas, vai ser um dia com muitas conversas, e estou muito contente por aqui estar. Muito bem. Estamos já na reta final. Antes daqui da última mensagem, não sei se quer acrescentar alguma coisa, se não pedia uma mensagem para os portugueses e, em particular, também para os alentejanos. Que não desistam de Portugal e que não desistamos de que podemos aqui viver melhor. Eu sei que há muitas forças políticas que hoje em dia dizem isto vai correr mal e vai, e, portanto, temos que nos chafar sozinhos e, se for preciso pisar em cima do vizinho do lado, vamos pisar o vizinho do lado. E nós não somos isso. Nós somos um país que sabe ser solidário, que sabe o valor da compaixão e que sabe que é com o cuidado e com projetos em que não deixamos ninguém para trás que podemos ser um país melhor. E que se vá votar no dia 18 com essa esperança e com esse compromisso. Um país melhor. Para os alentejanos, não sei se quer deixar alguma para os alentejanos esta exigência. O Alentejo é um terço do território português. Aqui há uma boa parte da produção agrícola de que depende da nossa economia, mas aqui há também muito abandono da população. E não nos enganemos, se há problemas com os serviços públicos, por exemplo, porque há mais mão de obra imigrante e os serviços públicos não souberam responder, antes de ter vindo a mão de obra imigrante, já a população do Alentejo estava abandonada sem serviços públicos que a servissem. E, portanto, aqui o nosso objetivo não pode ser andar para trás, mas é olhar para o futuro, exigindo qualidade para toda a gente. E toda a gente tem direito a serviços públicos de qualidade, e os alentejanos e as alentejanas têm bem direito a isso, e está a faltar há muito tempo. Muito bem, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Está. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade e agradeço-vos muito o vosso trabalho, que é fundamental à democracia. Obrigada, Catarina, Obrigada, por esta conversa e também por nos ter ajudado aqui a conhecer um pouco das suas motivações para esta candidatura à presidência da República. Boa tarde. Muito obrigada. Veja os vídeos do Diário do Sul e subscreva o nosso canal de YouTube. Faça like na nossa página de Facebook.